Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha essa árvore aqui. O profeta Jonas, quando ele foi enviado para a cidade de Nínive para pregar, porque Deus avisa quando algo está caminhando em direção à destruição. Quando algo que ele criou, quando aquele povo que ele quer salvar está se dirigindo, está deixando ser levado pelo mal a ponto de ser destruído, porque o mal destrói por si só, Deus dá um jeito de avisar e envia o profeta para livrar aquela cidade. Deus envia e Deus prega porque ele quer livrar. A palavra dele às vezes é dura, porque ela vem para confrontar contra os erros, contra os pecados, contra o mal. Por isso que as pessoas que estão apegadas ao mal, ao pecado, confiando ali muitas vezes nas coisas criadas pelos homens, nas coisas artificiais, nos confortos artificiais, vivem uma vida de luxo, uma vida às vezes com conforto, mas é uma vida do pecado. E aí Deus avisa sempre a eles, porque se vai caminhando em direção ao fim, à destruição, porque o mal destrói por si só, Deus dá um jeito de avisar isso. Ele usa muitos profetas, seus servos, e enviou Jonas para a cidade de Nínive, porque aquela cidade estava ficando tão terrível, cheia de maldade, de coisas, e Deus mandou dizer que se aquela cidade não mudasse, as pessoas não mudassem, não voltassem para o caminho de Deus, aquela cidade iria ser destruída, e Deus não quer isso. É por isso que ele envia, ele nos trata como pessoas que podem ser seus filhos, e aí ele se preocupa com nós, por isso que ele prega essa palavra. As pessoas às vezes não suportam a palavra de Deus, querem modificar, porque elas querem criar suas próprias leis. Muitas pessoas querem, e isso é a influência do inimigo de Deus, que vem desde quando o homem se alimentou do fruto proibido. Os homens querem criar suas próprias leis, criar religião, querem que as religiões se adaptem a eles, às vontades deles, né? Eles não querem se adaptar à vontade de Deus, nem à Bíblia, nem às religiões que vêm baseadas nos princípios de Deus, mas eles querem criar as próprias religiões e modificar a Bíblia ao seu prazer. E aí eles vão ganhando espaço para praticar sua maldade, para fazer o que bem quer, para estar livre, e isso traz as consequências ruins do pecado, que é a morte, a destruição. E aí essa cidade iria ser destruída. Deus enviou o profeta Jonas. E isso é difícil, né? Porque para um profeta aí naquela cidade, onde tem pessoas matando, roubando, pessoas perigosas, então ele ficava com medo, eu imagino que ele ficava com medo, e ali ele iria pregar naquela cidade, quando ele realmente foi, e tinha o trabalho árduo, que ia lá falar para aquelas pessoas que não queriam ouvir. E ele dizia: Deus, eu não vou, porque aquelas pessoas não vão ouvir, não adianta, vai ser destruída de todo jeito. Mas Deus tinha fé de que se ele fosse, aquela cidade seria poupada, as pessoas seriam poupadas. Tinha criancinhas lá e Deus não queria a destruição. E aí, por que eu estou falando aqui? Estou falando do conforto que o homem quer, né? O homem quer pregar, o homem quer conforto em todas as áreas. É por isso que as pessoas recorrem à ciência, às tecnologias, ao artificial, porque eles acreditam que Deus está escondendo conforto, está escondendo prosperidade, está escondendo coisas fáceis e boas, agradáveis, porque isso foi pregado pelo inimigo de Deus, quando ele disse: é verdade que Deus, que se comer da fruta das árvores morrerão. Deus mentiu para você. Vocês não morrerão, mas abrirão os olhos e vocês construirão muitas coisas boas para vocês, vocês mesmos as farão. E aí, desde então, os homens acreditam nisso. E aí, muitas vezes, eles criam coisas que geram consequências ruins para eles mesmos, e Deus quer livrá-los desse mal. E aí a gente quer o conforto, né? A gente quer essas tecnologias, a gente quer o controle remoto, a gente é apegado a muitas coisas modernas cada vez mais, a gente abraça, a gente não analisa. A Bíblia fala, né? Examinar tudo e abraçar o que é bom. Então a gente tem que ver essas tecnologias que vai chegando aí, se não vai trazer consequências ruins, mas as pessoas vão logo abraçando, porque elas querem o conforto, elas estão com essa tendência de querer ficar de braços cruzados, de não querer o trabalho árduo, pesado. E aí quando elas encontram uma sombra assim, elas querem ficar. E aí o Jonas ia pregar lá na cidade de Nínive. Ele ficou alguns dias pregando lá, descia para a cidade, depois subia até um monte, onde tinha uma árvorezinha onde ele descansava ali, repousava. Então era um lugar agradável, aquela planta, aquela árvore. Então isso era um conforto ali para Jonas, aquela árvore,
era um conforto natural. Deus criou, Deus permitiu que ele tivesse essa hora de descanso, onde ele vinha ali e ele aprendeu a gostar dessa árvore, né? A Bíblia diz que ele ficava ali debaixo daquela árvorezinha, observando a cidade e depois descia para pregar. E ele, querendo fugir desse trabalho árduo, ele falou: Deus, mas não adianta, eu vou pregar lá, mas a cidade vai ser destruída. E Deus dizia: não, vá pregar. Se eles ouvirem a minha palavra e colocar em prática, se eles se arrepender e realmente mudar, né, os corações, eu o pouparei. Né? Deus sabia disso. E Jonas foi, mesmo com medo, mesmo sem vontade, mas tinha que pregar a palavra de Deus, porque Deus capacita os escolhidos. Então Jonas foi e pregou, né? Depois que Deus deu um exemplo a Jonas, a árvore, Jonas foi pregar e vinha meio... ele não tinha aquela fé que precisava ter, né? De que Deus iria, de que a palavra de Deus iria, de que aquelas pessoas iriam ouvir a palavra de Deus, iriam realmente mudar, deixar de lado a maldade. Então Jonas voltou e Deus havia secado, tinha ocorrido um sol tão forte que Deus mandou ali e secou aquela planta e ele não tinha mais onde sentar. E Jonas reclamou, né? A única coisa que tinha aqui era essa árvore para eu repousar, que era muito agradável, a minha hora melhor de descanso, e aí o Senhor retirou. Eu gostava, eu amava, eu gostava dessa árvore, né? Jonas replicou. E aí Deus falou: você que aprendeu dentro de pouco tempo a gostar dessa árvore e a amar, né? Mesmo não sendo você que criou essa árvore, ela apareceu aí e você aprendeu a gostar dela, a querer o conforto dela e a desejar que ela vivesse. Mesmo assim, sou eu com aquelas criancinhas que tem em Nínive, com aquelas pessoas, com aquele remanescente, com aquelas pessoas do bem que tem lá. Eu quero poupar a vida daquelas pessoas, não quero que seja destruída. A cidade nunca quis, Deus nunca quis destruir Sodoma nem Gomorra. Ele não tem nenhum prazer em destruir aquilo que ele criou, a sua criação. Então, da mesma forma como você aprendeu a gostar dessa árvore aí, Jonas, eu também, eu amo as minhas criaturas, as minhas pessoas, por isso que eu prego. Então, e aí as pessoas se arrependerem, realmente a cidade foi poupada. Mas foi poupada porque Jonas saiu ali da zona de conforto, saía e ia, né? Realmente criava coragem e ia, fazia a vontade de Deus, porque se não fizesse, se a gente ficar de braço cruzado, querendo cada vez mais que as tecnologias trabalhem por a gente, que os robôs façam o nosso trabalho, que a gente possa ficar parado e tenha uma vida boa sem ter nenhum esforço, né? Que a gente garanta o nosso futuro como pessoas querem garantir, para não sofrer, para não ter que trabalhar, para não ter que correr amanhã atrás do alimento da manhã, né? No dia de amanhã. Então as pessoas querem isso. E aí Deus quer o contrário, ele fez um mundo de criaturas ativas que possam trabalhar e produzir ali a sua vida, a sua subsistência a cada dia. É isso que Deus quer. E aí as pessoas estão tão em busca desse conforto que elas podem estar sensível, e quando o inimigo vem com essas ofertas atrativas, com coisas boas, com tecnologias, com coisas fáceis, que são fáceis, mas vão trazer consequência ruim, as pessoas vão aderir em tudo. Se vier uma religião que seja boazinha, que não confronte muito com a carne, com suas vontades, elas vão querer essa liberdade e elas vão aderir a essa religião. Se vier uma tecnologia que traga o conforto, mesmo se tiver consequência ruim, elas vão aderir. Se elas tiverem uma vida boa, mesmo em detrimento, mesmo explorando outras pessoas, elas vão aceitar. Porque elas colocam o desejo dessa vida fácil, desse conforto, em primeiro lugar. Mas Deus diz que no mundo, Jesus fala, tereis aflição. Então, as pessoas têm que entender que estar do lado de Deus não é, nem sempre é, ter ali uma vida próspera já desde agora, mas que a gente tem muitas vezes que atravessar, que a gente ainda está no caminho, está processando, está construindo a paz, está construindo o reino dos céus e está esperando, está tendo fé nesse reino, e até lá a gente vai ter momentos onde a planta vai secar, onde o sol vai tocar a nossa pele, onde a gente vai se queimar, onde a gente vai ter um desconforto. Nem sempre a gente vai ter ali uma sombra para repousar, nem sempre vai ter as coisas fáceis. Apenas quando vier o reino dos céus, onde o jugo será leve, o fardo será leve, o jugo será suave, onde a gente vai ter ali as bem-aventuranças que Deus promete.
Então, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente caminhe até lá para poder chegar nesse momento. A gente está a caminho, e no caminho existe o desconforto. Então, as pessoas têm que entender isso.